Boa noite, pessoal. Meu nome é Laila, sou graduanda do curso de Terapia Ocupacional da UFTM e atualmente estou como diretora de finanças da empresa Júnior de Terapia Ocupacional, a Ejunto. A Ejunto está realizando o seu segundo processo de capacitação para os novos membros, as trainees da nossa empresa Júnior. Convidamos para participar conosco várias pessoas de diversas empresas juniores da nossa região para poder participar com a gente desse momento da empresa júnior. Hoje estamos com as meninas da Inovare apresentando uma palestra sobre empreendedorismo, liderança e proatividade. Estão conosco a Ana, a Milena e a Bia. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo sim de vocês. Boa noite, pessoal. Vou me apresentar aqui primeiramente. Eu sou a Bia, sou atualmente diretora de projetos da Inovare e a gente vai trazer essa palestra aqui para vocês hoje. Eu vou aprofundar um pouquinho no tema do empreendedorismo. E a Milena e a Ana, se quiserem se apresentar também. Eu posso me apresentar. Eu sou Ana Luísa Medeiros, eu sou consultora de projetos da Inovare. Vou falar um pouquinho sobre proatividade aqui. Espero que seja muito proveitoso para vocês. Oi, pessoal, boa noite, eu sou a Milena, eu sou consultora de projetos da Inovare, vou falar um pouquinho sobre liderança com vocês. Pode passar o slide, Ana, por favor. Bom, então, como eu disse, a gente vai começar aprofundando no tema de empreendedorismo. Pode passar, Ana, por favor. E para começar, pessoal, acho que nada mais justo do que eu levantar aqui um pequeno debate, uma pequena reflexão com vocês. Eu gostaria de ouvir de vocês, daí junto, o que é empreendedorismo? O que vocês entendem, né, pelo conceito de empreendedorismo? Não se preocupem em falar certo ou errado, tá bom? Eu quero só saber o quanto vocês já sabem, para eu também saber com quem que eu estou dialogando aqui, né? O que eu tenho que trazer para vocês hoje. Então, eu gostaria que aí uma ou duas de vocês pudessem falar o que é empreendedorismo para vocês. Eu penso que o empreendedorismo está muito ligado à inovação, né? A tentar inovar no mercado, às vezes relacionado também à tecnologia. Eu acho que é uma visão ampla do mercado de trabalho, mas às vezes falar isso parece algo meio desumanizado, e eu não acho que seja isso. Eu acho que é uma maneira de, não só de vender, mas de dar valor ao produto ou ao trabalho, enfim. Eu penso mais ou menos nisso. Nossa, muito bom, Daniele, muito boa a sua colocação. Tá bem certo o que você falou. E eu vou ler aqui no chat, a Marina falou que para mim é solucionar questões que ninguém explorou ainda. E vocês estão muito corretas, viu, meninas? É bem por aí mesmo que a gente vai na linha do empreendedorismo. E eu não vou dar uma resposta aqui prontinha para vocês, vou apresentar um pouquinho, né, do pouco que eu sei aqui do assunto, para que vocês possam formar o pensamento de vocês, né, que vocês possam formar o que vocês entendem como empreendedorismo, tá bom? Pode passar, Ana, por favor. Para começar aqui, acho que nada mais justo do que explicar para vocês o porquê que nós estamos falando aqui de empreendedorismo, de liderança e de proatividade. Eu trouxe aqui os valores do MEG, né, do nosso movimento Empresa Júnior. Acredito que vocês já conheçam, né? Eu peguei essa fonte aqui lá da Brasil Júnior. Não sei porquê, mas está faltando o primeiro do meu slide aqui, era ligado ao amor ao MEG, né? A reconhecer o movimento Empresa Júnior. Então, eu vou apresentar aqui para vocês poderem entender um pouco por que a gente está trazendo isso para vocês. Então, como eu disse, o primeiro era o orgulho de ser MEG, né? Vestir a camisa, então, da empresa de vocês, vestir a camisa da Ejunto, vestir a camisa do movimento também, levar a nossa ética, nossos valores, nossa missão para frente, né? E expandir cada vez mais. A postura empreendedora, que é o que eu vou falar praticamente a noite toda aqui com vocês. O compromisso com o resultado. A sinergia, que está muito ligada ao trabalho em grupo, a colaboração, trabalho em equipe. E a transparência também, que é algo que a gente preza, que é sempre trabalhar com ética, sempre trabalhar com a verdade, tá? Pode passar, Ana.
Ah, apareceu aqui o orgulho de ser médio depois. Bom, características importantes, né, do empreendedor ou da empreendedora. Como estamos aqui, né, todas em mulheres, né, acredito eu, vou falar empreendedora aqui para a gente poder se valorizar um pouquinho. Então, eu trouxe aqui as 10 características que são importantes, né, para uma empreendedora de sucesso, né? Todas essas informações eu coletei num curso que eu fiz de empreendedorismo do Sebrae, que eu indico muito para vocês. Para acessar o site do Sebrae, eles têm uma porção de cursos online, gratuitos, que vocês podem acessar a qualquer momento. E aí, quais são as características, então, que eu vou levantar aqui como importantes? Uma empreendedora de sucesso, tanto no movimento Empresa Júnior quanto fora dele, tá? Ela busca oportunidade e iniciativa também. Então, ela não é uma pessoa que vai ficar sentada esperando que a oportunidade caia no colo dela. Ela vai sempre estar ativa nessa busca, procurando, tendo iniciativa, não dependendo de ninguém, no sentido de aprovação e de resolução de conflito. Ela vai sempre procurar fazer isso sem depender de alguém. Quando eu digo alguém, pode ser uma amiga, pode ser alguém da família, pode ser um colaborador ou colaboradora da empresa. Então, a empreendedora de sucesso, ela vai independer dessas pessoas. O segundo ponto que eu levanto aqui é a persistência, tá? Está bem ligada com a motivação, com o não desistir, né, do sonho de empreender, do sonho de realizar alguma coisa. Olha, acho que o seu microfone está fazendo um pouquinho de barulho. Então, eu também acho. Se desligar, vocês conseguem me ouvir ainda? Consegue, Eu né? desativei o som dela. Ah, tá. Ah, então tá bom. Ana, na hora que você for falar, a gente volta a você, tá bom? Então, voltando aqui. Aí. Tava falando da persistência um pouquinho. Tá bem ligado, então, com o nosso sonho, né? De correr atrás do que a gente quer, de correr atrás no que a gente quer empreender. Saber que a gente vai lidar com uma porção de desafios aí aos trancos e barrancos. Então, a persistência é algo que tem que estar sempre presente aí na vida da empreendedora. A terceira característica que eu trouxe é correr riscos calculados. E aí, o que quer dizer isso? Os riscos, eles estão bem ligados a sair da zona de conforto. Então, é importante que a gente não fique numa caixinha, né, na caixinha do conforto. É importante que a gente vá além, que a gente traga inovação, como vocês mesmas disseram. E aí, para correr esses riscos calculados, a gente precisa desenvolver uma coisa chamada discernimento. Porque a gente vai ter que ver até que ponto correr aquele risco vai ser benéfico para mim e até que ponto aquele risco vai me desmoronar, vai ser ruim, vai ser maléfico para mim. E aí você me pergunta, Bia, então como que eu vou conseguir ter discernimento? E aí eu vou falar para você que não tem outro jeito sem ser a prática. A gente tem que aí sair mesmo da zona de conforto, ir aprendendo, tentar no erro, no acerto, para poder chegar nesse discernimento. Tá? Então, é muito importante aí, desde cedo, a gente está tendo essa experiência aqui de empresa júnior, realmente para arriscar e para a gente poder aprender e desenvolver esse discernimento. A quarta característica que eu trago aqui é a exigência de qualidade e eficiência. Então, é sempre prezar pela qualidade do serviço de vocês. Pensar como que você vai agregar na vida daquela pessoa, como que você vai agregar na vida daquele cliente, né? Que é muito importante. E de maneira eficiente. E na eficiência a gente vai trazer um pouco do quê? Da rapidez que você vai entregar aquilo para ele, fazer contas de uma forma que a empresa tenha o menor gasto possível para ter o maior lucro possível. Então, qualidade e eficiência vai estar ligada aí um pouquinho com esses termos aqui que eu trouxe para vocês. A quinta característica é o comprometimento. E o comprometimento é uma questão que abre um pouquinho aí da gente abrir mão de certos luxos pessoais, digamos, porque quando você tem comprometimento com a sua empresa, com o seu cliente, às vezes a dor do seu cliente ou da empresa vai vir antes da sua dor, tá? Isso é uma coisa que a gente realmente tem que abrir mão. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes vão surgir demandas dos nossos clientes que eles precisam que a gente entregue um serviço em um tempo muito apertado. A gente vê muito isso na empresa júnior, vê muito isso na Inovare. O cliente chega e ele quer para ontem. E às vezes é uma oportunidade muito incrível para a gente deixar passar. Então, a gente precisa se estreitar aí, fazer um esforcinho para poder ter esse comprometimento e entregar o que o cliente precisa, né? O que a empresa precisa. Na sexta característica, a busca de informações.
E aqui eu ressalto mais uma vez no Movimento Empresa Júnior a importância da gente estar aqui nesse canal tão aberto, que a gente tem a possibilidade de fazer bens, a gente tem a possibilidade de fazer trocas. Então, aproveitem isso dentro da Empresa Júnior, porque no mundo sênior não é bem assim que acontece, o pessoal não é tão amigável, não vão haver tantas trocas, tantas parcerias, quanto a gente vê no Movimento Empresa Júnior. Então, nunca deixem de buscar informação, então vão atrás de Bent, conversem com outras empresas juniores da TO também, invistam em cursos, em técnicas, capacitações, sempre invistam nisso, porque a gente precisa, a empreendedora de sucesso precisa investir diariamente na inovação e na atualização, né, dos conceitos, do que está vendendo, o que está bacana naquele momento. O 7 trouxe estabelecimento de metas. É extremamente importante a gente trabalhar com metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e colocar datas para isso se realizar. Não adianta a gente colocar no papel o que a gente quer fazer e não colocar uma data para a gente finalizar isso. Porque senão as nossas ideias nunca saem do papel. Então, não deixem de trabalhar com sistemas de metas, tá? Na Inovari aqui, né, dentro do Movimento Empresa Júnior, a gente trabalha com o sistema de OKRs, tá? Que eu estou apresentando aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, pesquisar, que é como a gente quantifica aí as nossas metas, como a gente qualifica as nossas metas, e é algo que funciona bastante, tá? Então, eu indico muito vocês a implementarem algo do tipo na empresa de vocês. O 8 tem o planejamento e monitoramento sistemático. E o que é isso? É você realmente fazer um planejamento do que a sua empresa quer, aonde a sua empresa quer chegar e monitorar isso. E para você monitorar isso, você vai ter que fazer uma coisa chamada delegar tarefas, que é uma coisa muito difícil. A gente acha que é fácil, mas é bem difícil. Então, nesse planejamento, você tem que ver quem que vai ser responsável pelo quê, quem que vai realizar aquele tipo de tarefa, para quando aquela pessoa precisa fazer isso. Esse vai ser o seu sistema. Então, você precisa planejar e monitorar esse sistema que você vai montar para delegar as tarefas. Então, um exemplo, aqui na Ejunto a gente tem quantas diretorias que são, Laila? De finanças? Finanças, administração, marketing e a Bia, que é a nossa professora tutora. Uhum. Então, assim, é importante entender que nessas 4 áreas, cada pessoa tem funções diferentes, né? Para alcançarem um objetivo aí em comum. Então, isso é muito importante, ter esse planejamento, ver quem que vai atrás do quê e sempre monitorar esse sistema aí de 4 áreas que vocês têm. O 9, a gente tem a persuasão e rede de contatos. A persuasão, ela está bem ligada aí para o pessoal de negócios, o pessoal de comercial, né? O pessoal que vai lidar com vendas. Então, está bem ligado aí à capacidade de negociação, de persuadir, de vender. É algo que eu acho muito interessante, que toda empreendedora tem que focar nessa parte, porque não adianta nada a gente ter uma ideia super inovadora, querer colocar aquilo para acontecer e não ter a capacidade de vender aquilo. Então, assim, empreendedorismo também está ligado à venda e à negociação. Então, a persuasão é super importante. E a rede de contatos, ela pode ser tanto rede de contato de cliente, rede de contato de fornecedores, rede de contato de parceiros. Então, por exemplo, a Inovari aqui está fazendo uma rede de contato com eles junto, né? A gente está fazendo uma parceria. Então, é muito importante a gente sempre ter uma rede de contato aí e sempre procurar expandir, que é super legal também. E 10, por último, né, mas não menos importante, temos aí a independência e a autoconfiança, que são 2 características que a gente precisa desenvolver por meio aí da vivência. Então, aprender assim, que quando a gente entra, né, num movimento de empreendedorismo ou na empresa júnior, a gente entra, né, agora especificamente aqui falando com as trainees, a gente entra sem saber exatamente onde a gente está pisando. Mas com o tempo a gente vai ganhando experiência, é importante que a gente ganhe uma certa autonomia, que a gente não dependa tanto das nossas diretoras para tomar decisões, não dependa tanto da professora, não dependa tanto da presidente também. Claro que essas pessoas sempre estarão ali para ajudar a gente, mas é importante a gente desenvolver isso dentro da gente, porque quando você sair do movimento, é você por si só. Então, é muito legal a gente desenvolver a independência e a autoconfiança. Pode passar, Ana, por favor. E aí, dito todas essas características que eu trouxe para vocês, agora a gente vai entrar em como empreender, então, na nossa EJ, né, na empresa júnior e dentro do Merit. Pode passar, Ana. Então, aqui, mais uma vez, eu trouxe, né, do curso do Sebrae que eu fiz, alguns pontos extremamente importantes para a gente considerar na hora de empreender.
Então, o primeiro ponto é o empreendedor e as oportunidades do negócio. Então, é importante você delimitar quais são as características que você precisa para o seu negócio dar certo. E foi o que eu acabei de falar, né? Essas 10 características são aí bons exemplos, né, do que a gente precisa ter para que a nossa oportunidade, o nosso negócio, ele saia ali do plano, do protótipo, para ele realmente acontecer. Na fase 2, a gente tem uma análise e pesquisa de mercado, que é, assim, extremamente importante. Então, a gente precisa ver, né, no nosso segmento, o que a gente quer explorar, onde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer, né, quais são as burocracias antes da gente iniciar um negócio. No número 3, conhecendo os concorrentes e os fornecedores. Então, é extremamente importante que vocês conheçam, depois de fazer essa análise e pesquisa de mercado de vocês, que vocês conheçam quem são os concorrentes de vocês. Então, são outras empresas juniores de TO? São terapeutas ocupacionais formados? Quem que são esse público, né, que pode ser uma ameaça aí para vocês? É muito importante a gente reconhecer isso e reconhecer nossos fornecedores também. Pode passar, Ana, por favor. 4, definindo produtos e serviços. Nessa etapa, na Inovari, a gente usa bastante o pessoal de projetos, né, que é a nossa área aqui, a minha área, da Milena e da Ana, que é definir o que vai ser vendido. Então, o que vocês aprendem na TO que vocês conseguem aplicar aqui dentro da empresa Júnior? Eu sei que vocês mexem com questões de físicas, questões da saúde mental, questões sociais. Então, tudo aquilo que vocês aprendem em aula, como que vocês podem fazer com que isso seja, assim, uma coisa que você possa vender, que você possa agregar na vida de alguém, que você possa empreender com isso. 5, nós temos a empresa. Então, identificar quais são os processos dessa empresa. Então, identificar dessas 4 áreas que você me falou, quais são os processos que rodam em cada área. Então, ver que tem uma pessoa que vai ser responsável por fazer o marketing. O marketing vai fazer o quê? Vai divulgar. O marketing é muito responsável por grande parte das vendas. Então, reconhecer quais são as estratégias, como que vai ser gerenciado tudo isso, delimitar esses pontos é extremamente também importante para o funcionamento bacana aí dessa empresa. E 6, o plano de negócio, que vai ser nada mais, nada menos que reconhecer a importância do planejamento, né? E qual o papel do empreendedor na elaboração do plano de negócio, compreendendo, então, sua estrutura e como desenvolvê-lo. Então, assim, depois que todas essas etapas passaram e você chegou na etapa 6, é aí que vem a mão na massa mesmo, é aí que vem o começar a colocar em prática tudo aquilo que estava num protótipo ali, num rabisco ali de um caderno, colocar realmente em prática, colocando um plano de negócio com base em metas. Tá bom? Pode passar, Ana. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre liderança agora. Eu queria que pelo menos uma pessoa de vocês falasse o que entende por liderança. Pode ser no chat, pode abrir o microfone. Bom, eu acho que liderança tem a ver com estar à frente, mas não estar por cima das pessoas. Estar à frente para poder ser alguém que vai nortear, segurar a mão e guiar os outros, mas alguém que está caminhando junto com o restante da equipe. Deixa eu ver aqui no chat. É exatamente isso que vocês falaram, é bem por aí. Pode passar, Ana, por favor. Eu coloquei algumas definições aqui de 2 autores. Um deles diz que liderança é um processo por meio do qual o indivíduo influencia um grupo a alcançar um objetivo comum. E o outro diz que é um relacionamento de influência entre líderes e seguidores que tem a intenção de mudanças reais que reflitam seus propósitos mútuos. Então, é sempre nessa perspectiva que vocês disseram mesmo, né? Objetivo comum, propósitos mútuos, indivíduo influenciando um grupo, né? Influência entre líderes e seguidores é sempre nessa perspectiva de coletividade, e não de o líder acima de um grupo, é o líder ao lado de um grupo. E é importante salientar também que a liderança não é resumida a um cargo específico ou a um conjunto de personalidades. Ou seja, qualquer indivíduo é capaz de mobilizar as outras pessoas por meio desse processo de influência. Então,
um indivíduo inserido em um grupo, ele é capaz de desenvolver sua liderança e influenciar essas pessoas. E realmente exercer a liderança. Pode passar, por favor, Ana. Então, pensando nessa perspectiva, qual seria o papel do líder? O líder, ele não pode ter comportamentos ditatoriais do poder ou comportamentos autoritários, mas sim ele precisa ter uma capacidade de comunicação assertiva para que ele consiga exercer seu papel de forma efetiva. Então, é exatamente o que a Laila falou. O líder, ele precisa... Tem essa questão do líder estar gerenciando um grupo, né? Ele estar nessa posição de tomar mais decisões, mas ele precisa estar sempre em harmonia com a sua equipe. Né? Eles precisam estar juntos com um objetivo em comum. Então, o líder é aquele que dá exemplo, motiva as pessoas, ele conhece a sua equipe e reconhece o trabalho da equipe. Aquela pessoa que está sempre motivando, inspirando as outras pessoas. E é muito importante essa questão do reconhecimento do trabalho da equipe. Né? Vou falar um pouquinho da importância do feedback mais para frente. Mas o líder precisa reconhecer o trabalho, quem está fazendo um trabalho bom, elogiar isso. Quem, às vezes, está falhando em algumas questões por causa de outras questões, perguntar o que está acontecendo. Então, precisa ser essa pessoa aberta e ter esse relacionamento próximo com o seu grupo. Pode passar, por favor, Ana. Então, falando um pouquinho da importância da comunicação, que o líder precisa ter bem aprimorada, é importante diferenciar a comunicação de informação. Informar é um processo unilateral e comunicar é tornar algo comum. O líder, ele precisa tornar aquela mensagem comum a todas as pessoas, a todos os destinatários, né? A todo aquele grupo que ele está liderando. Por que isso é importante diferenciar? Porque isso influencia diretamente na construção das relações e na forma como o trabalho será planejado e executado. Porque pessoas que entenderam aquela mensagem do líder, elas vão conseguir planejar um trabalho efetivo e, consequentemente, o trabalho será bem executado. Então, por isso, essa importância de diferenciar a informação de comunicação e, por isso, essa comunicação deve ser trabalhada no dia a dia para que ela seja cada vez mais efetiva e mais aprimorada. Pode passar, por favor, Ana. Então, algumas diquinhas aqui de como aprimorar a comunicação. A primeira é estabelecer um rapport. Estabelecer esse rapport, o líder fornece um ambiente de confiança e troca segura. Isso permite que ambas as partes fiquem confortáveis para conversar, às vezes sobre alguma insegurança, sobre algo que não está legal. Então, é essa relação próxima mesmo que eu já disse. Por exemplo, nós da Inovare, trazendo um pouco da vivência do MED, nós de projetos, principalmente, estamos sempre exercendo um papel de liderança, porque a gente gerencia todos os serviços da nossa empresa. Então, a gente tem que ter um relacionamento muito próximo com o nosso grupo, porque às vezes a gente delega tarefas para uma pessoa que está sobrecarregada com faculdade, com N fatores, e ela não pode exercer aquela função naquele momento, e está tudo bem com isso. Então, estabelecer esse ambiente de troca segura, ela consegue, ela tem liberdade de chegar na gente e falar, eu não consigo realizar tal tarefa agora, posso trocar com alguém? Você pode me delegar alguma tarefa que exija um pouco menos de mim nesse momento? E está tudo bem com isso. Por isso que essa relação próxima, esse rapport é tão importante. O segundo é que a comunicação precisa ser de forma clara, né? O líder precisa focar no objetivo da mensagem, não ficar divagando muito, porque isso pode prejudicar o entendimento das pessoas que estão ouvindo aquela mensagem. O terceiro é o líder precisa garantir que aquela mensagem foi compreendida. E uma dica para isso é, se caso seja uma apresentação muito grande, por exemplo, retomar os pontos principais, palavras-chave, porque essas palavras-chave, esses pontos principais podem produzir insights nas pessoas e talvez retirar dúvidas que elas tiveram e algumas coisas que acabaram passando batido durante a apresentação. Então, isso é muito importante dentro de uma comunicação assertiva. E falando um pouquinho da importância do feedback também, o líder deve sempre solicitar e incentivar esses feedbacks, né? O feedback é uma resposta a algo que falamos ou fizemos, e a gente tem uma cultura muito forte de feedback dentro da Inovare. A gente percebe o quão importante isso é. A gente tem nos processos seletivos, a gente atribui feedbacks, mas dentro da empresa mesmo, a gente está sempre dando feedbacks, né? Perguntando como a gente está se saindo. E é importante que o líder, além de incentivar as pessoas a estarem abertas para receber feedbacks, incentivar as pessoas a darem feedbacks para eles também, para eles saber qual
função ele está realizando com maestria, qual função ele poderia melhorar, quais pontos ele precisa melhorar, como ele faria para melhorar. E isso está muito ligado ao rapport, porque se você fornece um ambiente de troca segura, as pessoas vão ter liberdade para chegar para o líder e falar, olha, eu acho que você poderia melhorar em tal ponto, ou tal ponto está legal. Então, por isso que é muito importante estabelecer essa cultura e ter essa cultura de feedback muito bem fortalecida dentro da organização. E sobre liderança, era isso que eu queria passar para vocês, no mais a Ana vai continuar a palestra. Eu acho que tem que desmutar ela. Tá, né? Então, eu tô tentando. Tá bom. Eu não consigo ativar seu som, Ana. Você vai ter que ativar sozinha. Pronto, agora foi, né? Agora foi. Tá dando para ver, né? Tá sim. Bom, gente, então eu vou começar falando para vocês sobre proatividade. Acho que a gente pode seguir na linha das meninas, se vocês quiserem comentar um pouco do que vocês acham que é proatividade, qual é a ideia que vocês têm. Se quiserem falar pelo microfone, eu prefiro, porque eu não consigo ler o chat. Mas, se não, alguma das meninas lê para mim. Eu penso que é a questão de tomar iniciativa, né? De não só ver o que você tem para fazer, mas o que a equipe, no geral, no que precisa ser feito. E contribuir com isso, de alguma forma. É isso mesmo. Mais alguém? Então, eu vou começar. Eu trouxe uma definição aqui do que é proatividade. Essa definição diz que proatividade é uma habilidade comportamental ligada a ações que são tomadas por indivíduos prevenidos, responsáveis, motivados e engajados. Ou seja, por ser uma habilidade comportamental, é uma característica que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo da vida. Uma pessoa proativa é a que atua de forma ativa, a fim de solucionar e evitar problemas, trazendo ideias novas sem que haja necessidade da delegação dessa tarefa. Ou seja, em outras palavras, é aquela pessoa que age de forma antecipada, toma decisões com segurança e consegue contornar essas situações problemáticas. Aqui eu trouxe para vocês 2 perfis de membros, mas é importante dizer que existe um terceiro, que é aquele membro passivo, que diante de um problema se vê empacado, que não consegue avançar, muitas vezes até desiste da tarefa que foi delegada a ele, por não ter essa habilidade realmente de conseguir superar os problemas. Mas aqui a gente vai focar mais nas diferenças do membro proativo para o membro reativo. Bom, uma das características do membro proativo é agir de forma antecipada. Além disso, ele consegue se concentrar na solução do problema, consegue elaborar um plano de ação, elencar prioridades, otimizar seu tempo e possui sentimento de dono pela empresa. Já o membro reativo, ele precisa de uma orientação e de uma cobrança dos seus líderes. Nota-se nele a falta de iniciativa e engajamento, além da falta de organização. Ele é aquela pessoa que permanece na zona de conforto e se limita à sua função. Aqui eu queria chamar a atenção para esse primeiro tópico de agir de forma antecipada. Eu até já tinha dito, né, na definição de proatividade, essa é uma característica essencial para uma pessoa proativa. Porque ser proativa está muito ligado a essa ideia de futuro. A pessoa proativa, ela precisa conseguir prever os problemas antes que eles aconteçam, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que ser proativo é só, surgiu o problema, eu vou ser a primeira pessoa a resolver, eu vou dar o passo inicial, mas também não é só isso, não basta. A pessoa proativa que consegue agir de forma antecipada, ela não é nenhum tipo de vidente, ela simplesmente consegue se organizar, ter seu plano de ação, suas prioridades, otimizar seu tempo, ao contrário da pessoa reativa, que justamente por essa falta de organização, não consegue ter essa visão das etapas, das tarefas
que ela precisa ter, e com isso não vai conseguir ter esse feeling de um problema que pode acontecer. Eu queria falar também desse sentimento de dono, que eu vou comentar um pouquinho mais lá na frente, sobre quando eu falar da proatividade dentro do meio empresarial, mas se a gente parar para pensar, é uma coisa essencial, que o membro, se ele não se sentir dono, se ele não vestir a camisa da empresa, ele não vai querer se desenvolver, se aprimorar e pensar nos problemas que podem acontecer. Enfim, é uma coisa essencial que mais para frente eu vou falar. Eu trouxe aqui as diferenças da proatividade e da produtividade. Porque muitas vezes a gente confunde, acha que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Na verdade, nem toda pessoa produtiva é proativa. A gente sabe que ser produtivo é uma característica essencial no membro, a gente precisa produzir, a gente precisa dar conta de todas as tarefas que foram nos delegadas, né? Mas também é uma coisa arriscada se o membro não se conhecer, porque pode resultar em maiores prazos para finalização dessas tarefas e na baixa qualidade de serviço. O que eu estava falando é que deve-se tomar cuidado com as tarefas que possuam pouca importância, né? Essa questão da organização, como eu estava dizendo, o membro precisa se conhecer, ele precisa se organizar, porque não adianta a gente só fazer as tarefas que mandam a gente fazer e tentar dar conta tudo de uma vez, porque não dá certo e está longe de ser proativo. A gente vai ficar só sempre preso naquela mesma tarefa que a gente precisa fazer e vai virar um ciclo e a gente não vai conseguir pensar além disso, não vai conseguir ser uma pessoa proativa. Agora, falando um pouquinho da proatividade no meio empresarial, eu acho importante lembrar que a proatividade é uma habilidade que parte do próprio membro, né, querer desenvolver. Quando tem esse autoconhecimento, a gente sabe que a gente precisa ser mais proativo ou não, mas é essencial que no meio empresarial tenham meios de fazer com que essa habilidade consiga ser desenvolvida mais facilmente. Como, por exemplo, se o membro tem a confiança de seus líderes e de outros membros e a autonomia para agir, ele vai se sentir muito mais capaz de ser proativo. Porque muitas vezes existem aqueles membros que realmente têm boas ideias, realmente conseguem ter uma visão macro, antecipar os problemas, mas eles não conseguem se sentir à vontade para passar isso para os seus líderes ou para a sua equipe, porque muitas vezes existem aqueles líderes que não estão abertos a sugestões, não estão abertos a críticas, e até mesmo os membros também demonstram essa falta de interesse em melhorar. O terceiro tópico é conhecer as áreas da empresa e o básico de todos os processos. Por que isso é importante? Porque quando você tem essa visão macro da sua empresa, de todos os processos, você vai conseguir identificar possíveis problemas, porque, pelo menos, né, na nossa EJ, acredito que seja no sentido de vocês também, é tudo muito interligado, precisa muito ter essa conexão, porque um problema que acontece no marketing pode afetar a área de projetos, ou ao contrário, vice-versa. Então, é importante conhecer pelo menos o básico para que a gente possa se prevenir. Outras questões que agora entra mais no quesito individual do membro, é saber ter esse autoconhecimento de quais habilidades eu posso aprimorar e fazer essa busca de quais capacidades o mercado está buscando. Por quê? É sempre importante isso, né? Não só na questão da proatividade, mas o membro que está decidido, está disposto a se desenvolver, sempre vai desenvolver uma empresa, né? E é claro que para alcançar essas habilidades, essas capacidades, o membro precisa ter flexibilidade e disposição para fazer cursos, treinamentos, workshops, que podem ser trazidos pela própria Jota ou que ele pode ter o interesse, né, de buscar. Aí, por fim, afinal, como aprimorar essa habilidade? Como ser mais proativo? Eu trouxe aqui 5 tópicos que eu acho importante para a gente aprimorar, para conversar um pouquinho. O primeiro deles é o comportamento pró-social.
que envolve a comunicação, estar bem informado e o trabalho em equipe. Porque é como eu tinha dito, né, que o membro precisa sentir a vontade no seu meio empresarial para ele poder expor as boas ideias que ele tem, né? Afinal, não adianta nada, adianta muito pouco você ter boas ideias e não conseguir expor isso para o pessoal da sua equipe, né? Do seu meio. O autoconhecimento também é uma coisa muito importante, que eu disse no slide anterior, e eu trouxe aqui algumas sugestões, né, de métodos que podem ajudar o membro e a EJ a trabalharem esse autoconhecimento, que é a análise SWOT, que trabalha identificando as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. O PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que trabalha auxiliando o membro a desenvolver habilidades que ele identifica que precisam ser desenvolvidas. E essa visão positiva de si. O membro precisa ter essa autoconfiança para expor suas ideias, para acreditar mesmo que consegue fazer mudanças significativas dentro da EJ. Eu trouxe alguns aplicativos de organização, mas eu sei, cada um funciona de um jeito, né? Acho que vocês sabem, quem tenta aí se organizar melhor, inclusive eu tenho sempre tentado me aprimorar nessa questão da organização. Esses aplicativos ajudam bastante nessa questão de montar listas e estabelecer prioridades. Eu trouxe também algumas sugestões seguindo nessa linha de gestão de tempo, né? Existem planners semanais e mensais, tanto na internet, aí online, que vocês podem buscar, imprimir, ou comprar os planners em formato de cadernos mesmos. Isso auxilia muito, além da Google Agenda, que eu sou fã, que vocês conseguem ver todos os eventos, todos os feriados, aniversários, e não só conseguem conciliar essa vida de EJ com faculdade e com vida pessoal. E para finalizar, eu trouxe esse tópico de prezar pela saúde pessoal, porque a gente sabe, principalmente durante a pandemia, né, que muitas vezes a gente não consegue estabelecer limites, horários, a gente trabalha mais do que deveria, está sempre com o celular na mão, sempre com o computador. Então, é essencial as pausas durante o período de trabalho e esses momentos de lazer longe das telas, porque é uma coisa, assim, certa, que se o membro não está se sentindo bem, não está com a saúde pessoal, mental em dia, ele não vai conseguir nem ser produtivo, muito menos ser proativo. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Aqui tá as nossas redes de contato, vocês podem entrar, tirar dúvidas, seguir a gente lá. Acho que é isso. Nós daí junto agradecemos a participação de vocês com a gente hoje. Vou deixar o contato de vocês na descrição do vídeo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que participaram conosco. Até a próxima.